gosta da minha cara? Estamos ao vivo. Não, mas estava focando. Ah, tá ligado. Ao vivo também acontece essas coisas. É até bom. Olá, meus amados, boa tarde. Mais uma vez, Gilberto Santos está aqui para vocês. E hoje, graças ao Pai Celestial, estou bem acompanhado. Né? Hoje eu estou com 2 missionários da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Dias. Né? O programa eu falei para vocês que esse programa ia ser um pouco fora da curva. Um dia eu estaria só, outro dia estar acompanhado com alguém, estilo um podcast. E hoje, né, os meus entrevistados, Helder Natário, que é do Uruguai, e Helder Almeida, que é do Rio Grande do Sul. Né? Eles vão se apresentar, já fiz uma apresentação formal, para que vocês aí do YouTube, da minha página, Gilberto Santos, possam acompanhar o significado, o porquê e o dever da Igreja de Cristo, hoje aqui estabelecido em Pombal. Helder, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem são vocês? Por que vocês estão aqui? Perfeito, eu me chamo André Almeida, eu sou do Rio Grande do Sul, como o Gilberto ele falou. E eu estou em Pombal faz 2 semanas, ainda não conheço muito aqui, mas sou bem ansioso em trabalhar nessa cidade, porque temos encontrado pessoas maravilhosas. E o nosso propósito é ajudá-las a se aproximar de Jesus Cristo. Que bom. Exatamente. Eu sou Helder Natário, como ele falou, como o Gilberto falou, eu sou de Uruguai, sou de Montevideo. Então, lá falam espanhol, então meu português não vai estar muito bem, não. E eu estou aqui em Pombal há 1 mês e meio. Estou bem emocionado por trabalhar aqui. Eu já conheço muitas pessoas aqui e como missionário eu gosto de falar muito com as pessoas e falar como é que é sua relação com Jesus Cristo para poder ajudar elas a que possam ter ainda mais fé em Jesus Cristo e se aproximar dele. Muito bem, então estou bem acompanhado, como já falei, então graças a Deus que tem missionário aqui em Pombal da Igreja de Jesus Cristo. Andrés, o porquê, o nome Igreja de Jesus Cristo, como ela funciona? Perfeito, excelente pergunta. Então eu gosto de falar que toda casa ou qualquer terreno tem um proprietário, e o nome é desse proprietário, assim como a Igreja de Jesus Cristo, sendo proprietário ele por carregar o nome dele. Então o nome é a Igreja de Jesus Cristo, por pertencer a ele sendo o cabeça dela. E Santos, dos Santos, porque Jesus Cristo, quando ele estava na terra, em seu ministério, se referia às pessoas como santos. E dos últimos dias, porque estamos aguardando a segunda vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Exatamente. E como ele é o proprietário, ele foi quem a criou, quem a organizou. Lá, quando ele estava na terra, ele organizou uma igreja com sua organização de profeta, apóstolos e sua autoridade. Então, hoje em dia, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem a mesma organização que a Igreja de Jesus Cristo que ele estabeleceu, porque é a mesma igreja, só que está restaurada, trazida de volta. Então, o contexto, a igreja continua funcionando da mesma forma, 12 apóstolos, assim? Exatamente. Como Jesus Cristo ele estabeleceu. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 19 e 20, nós aprendemos quais são os fundamentos, quais são os alicerces da Igreja de Cristo, que estão edificados sobre apóstolos e profetas. E naquela época, Gilberto, Jesus Cristo ele era o profeta, ele que dirigia a sua igreja. E chamou 12 homens, Pedro, Tiago e João, e os demais para ajudá-los. E algo bem especial é que Jesus Cristo que chamou eles. Não foram eles que falaram, Jesus, eu quero ser seu apóstolo. Não, foi Jesus Cristo que os chamou. E deu o poder a eles. O poder para ajudar a igreja de Jesus Cristo, o seu evangelho, os seus ensinamentos, chegar a todas as pessoas. E essa mesma organização naquela época funciona hoje em dia também. Exatamente. E nós falamos que foi trazida de volta, porque isso significa que em algum momento se perdeu, né? E lá quando Jesus Cristo ele morreu e ele ressuscitou ao 3º dia, ele depois ascendeu aos céus. E os apóstolos eles ficaram organizando a igreja por um pouco mais de tempo, mas eu gosto de pensar assim, ter esse razonamento. Se mesmo o Filho de Deus ele foi rejeitado por ensinar as coisas certas,
os apóstolos inevitavelmente iam ser rejeitados também pelo coração do povo que tinha se endurecido. Então, quando os apóstolos eles foram perseguidos, foram mortos, a Igreja de Cristo, como autoridade, como profeta e como os apóstolos, deixou de estar na terra. E essa organização se perdeu. Então, não sabendo desses detalhes, quer dizer que graças a Deus estamos com a mesma igreja estabelecida. E que bom, irmão, que eu faço parte desse povo, dessa igreja maravilhosa. Demorou um pouco, faz 10 anos que eu conheço a igreja, mas demora para a pessoa ter um testemunho real que Cristo nos chama. Não é eu que vou a Ele, não, eu vou aceitar Jesus, não, eu vou fazer isso, não. O homem, o próprio Cristo falou quando estava na terra, que o homem jamais escolheria Cristo. Então ele escolheu cada um dos 12 e depois foi chamando mais. E a organização ficou só nesses 12, ou tem mais alguma coisa a mais da igreja? Exatamente. Tem outros chamados na igreja. Porque todas as pessoas elas podem servir voluntariamente. Assim como o nosso trabalho como missionários. Algo interessante é que tanto eu como meu amigo temos o título de elder. Que na época da Bíblia, elders eram aquelas pessoas que ensinavam o evangelho. Então, ao lado desse título, tem o meu sobrenome, que é Almeida. Então, naquela época de Jesus Cristo, tinha outros chamados. Outras pessoas que ajudavam ele. Que bom. E esses chamados, como ele falou, eram voluntários. Né? E as pessoas aceitavam esses chamados e participavam no serviço de outras pessoas. Porque os chamados na igreja são para servir outras pessoas. E isso é o importante de cada chamado que nós temos. Quer dizer que vocês são voluntários, vocês não têm salário, não tem esse tipo de coisa? Não. Nós não temos um salário, porque é totalmente voluntário. Então, a partir dos 18 anos, todo rapaz, ele é convidado para fazer esse trabalho voluntário. Não é nada obrigado. Eu decidi esperar um pouco mais. Comecei a fazer esse trabalho voluntário quando eu fiz 20 anos. Então, antes eu estava estudando, trabalhando. E tenho sido muito abençoado por ter decidido isso, sabe? Fazer esse trabalho voluntário como missionário da Igreja de Jesus Cristo. Porque a cada dia, conhecendo uma família, outra pessoa, e falando sobre Jesus Cristo com elas, ajuda a fortalecer o meu testemunho, o que eu sei ser verdade. E eu fui crescendo e eu estava sentindo essa necessidade que eu tinha de falar de Jesus Cristo com as pessoas. E isso que me traz felicidade a mim, eu queria compartilhar com mais pessoas. Então, quando eu terminei o colégio, aos 18 anos, eu decidi sair uma missão e fazer esse trabalho voluntário. E estou há 2 meses aqui na missão e me sinto muito, muito feliz, porque eu sei que está abençoando minha vida e vai abençoar minha vida no futuro também. Mas não com as coisas que talvez esperamos, porque Deus ele tem um plano para nós e as bênçãos que recebemos podem ser diferentes do que nós esperamos. Que bom. Então, pessoal, a questão da organização da igreja, a questão da organização de todo o projeto que Cristo tem na Terra, foi realmente escolhido por Ele. Eu não posso simplesmente, porque eu tenho revelação, porque eu tenho algumas coisas, que eu possa estabelecer uma igreja. Como eu estava falando com eles em off, então, eu também tenho meu chamado, eu também tenho meu trabalho. E arrumaram aqui atrás de mim, aqui, nos bastidores, que também tem o trabalho dele. Mas não é necessário que eu saia por aí dizendo que eu vou, e por isso que hoje está aí um problema sério, um problema hoje chega a ser mundial, de nossos irmãos em Cristo, ter tantas contendas, tantas disputas, porque deixaram o caminho de Cristo, deixaram viver em Cristo. Por isso que o programa está sendo mudado desde já, através de revelação. Hoje está sendo chamado o encontro com o Pai Celestial, ou seja, o encontro com Deus. Porque eu tive meu encontro com Deus, eles tiveram um encontro com Deus, e depende daí, né, do que eu viva daqui em diante. Porque quando você encontra uma pessoa, você procura conhecer essa pessoa, você procura saber mais dessa pessoa. A mesma coisa, encontrei Deus, encontrei Jesus e fui saber mais sobre Ele, aprofundar sobre Ele. E através desses 2 rapazes que estão aqui em Pombal,
com a missão maravilhosa, um trabalho voluntário, vocês podem também encontrar com Deus. Vocês podem também encontrar Jesus, aquele que eu sirvo e que ele serve. Mas, irmão, não é só um Deus? Sim, é só um Deus. Mas aí as pessoas fazem divisão com essa história de Deus. Então, muita gente, não, Deus, a Bíblia fala que Deus é o caminho. Então, Deus é o caminho. A Bíblia fala que Deus é a porta. Então, Deus é a porta. Mas, na verdade, Deus é o Pai de todas as pessoas, não é assim, Ana? Exatamente. Ele é o nosso Pai. Por essa razão, todos nós somos irmãos. E algo muito especial que a maneira como nós tratamos o nosso próximo é como Jesus Cristo ele sempre tratou. Porque ele é o exemplo de todas as coisas. E antes mesmo de nós estarmos aqui, nós vivemos a presença de Deus. Ele é o Pai de nossos espíritos. Ele nos conhece muito bem, melhor do que nós imaginamos. E o caminho que Ele quer para nós é apenas observarmos a Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho correto. Se nós desejamos um dia voltar a viver na presença de Deus, nós precisamos conhecer nosso Salvador Jesus Cristo. Assim como nós aprendemos lá em João, no capítulo 17, versículo 3, que a vida eterna é conhecer o Pai e seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então, o nosso trabalho como missionários é ajudar as pessoas a ter esse encontro e decidirem por si mesmas se irão querer seguir a Jesus Cristo ou não. Exatamente. E para seguir alguém e tornar-nos mais como alguém, é preciso conhecer primeiro, como o irmão Gilberto falou. E para conhecer a Jesus Cristo, nós temos as Escrituras, podemos ir à igreja para conhecer mais como Ele e tornarmos mais como Ele. E à medida que nós vamos aperfeiçoando-nos, e não vamos conseguir a perfeição nesta vida, mas à medida que vamos nos aperfeiçoando e tornarmos mais como Ele, nós vamos ter esses sentimentos bons de paz e felicidade, que eles vão ser duradouros nesta vida, apesar de todas as dificuldades. Se nós nos tornarmos como Jesus Cristo, essa paz e felicidade vai ser duradoura. Muito bom. Então, eu estou aqui com 3 livros. Estão vendo aqui que tem 3 livros. Esse, todo mundo conhece, está um pouco apagado, é a Bíblia Sagrada. Ela foi passada de geração em geração. E hoje, para muita gente, é o único caminho. Mas, quando Cristo veio às Américas, também temos esse testemunho. Pode falar dele? Exatamente. Perfeito. O livro de Mórmon é um registro de povos que viveram aqui nas Américas. Jesus Cristo ele é o Deus de toda a terra. Ele veio ao mundo não apenas para ensinar o povo que vivia em Jerusalém, como registrado na Bíblia, mas visitar todas as pessoas. Porque Ele é o bom pastor, Ele é o único pastor. E dele conhece as suas ovelhas. Algo impressionante, que no livro de Mórmon, é que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, ele visitou os povos aqui nas Américas. Em encontro, o que nós aprendemos lá em João, no capítulo 10, versículo 16, quando Jesus Cristo ele falou que havia outras ovelhas e cabia a ele visitá-las. O livro de Mórmon foi escrito por profetas, assim como a Bíblia, que Jesus Cristo, ele chamou. Porque, como falamos no início, é ele que chama. Exatamente. E todos os preceitos deste livro, eles vão aproximar as pessoas mais de Jesus Cristo. Não está para substituir a Bíblia, mas nós acreditamos que a Bíblia e o livro de Mórmon juntos se completam. E podemos saber a veracidade da plenitude do Evangelho. Podemos saber tudo sobre o que Jesus Cristo ensinou, tanto de um lado do mundo como do outro lado do mundo. Então aqui tem muitas maneiras, como eu falei anteriormente, de aproximar-nos de Jesus Cristo, de tornar-nos mais como Ele. E tudo isso vai trazer muitas bênçãos na nossa vida. Então, como conhecemos que nas Escrituras, estudando as Escrituras, eu sou um pouco curioso, eu estudei esse livro por 2 vezes, completo. Então, aqui fala que um dia ia sair do Oriente e vir para o Ocidente. Algo ia se transferir de lá para cá. E eu não compreendia. Quando eu li esse livro, eu compreendi. Nossa, aquela profecia que Cristo estava falando, que saía do Oriente e vinha ao Ocidente,
Então, seria o livro de Mórmon, para mostrar que ele não era só dos judeus. Porque Jesus não é só dos judeus, Jesus é seu, meu, é de quem ele escolher. Não é eu que escolho a Jesus. Não foi eu que escolhi a estar aqui hoje com um missionário, a receber missionário em minha casa uma vez por semana. Não, não foi assim. Foi ele que me chamou. Então, eu tenho um testemunho muito forte. Era uma época difícil para mim, há 10 anos atrás, quase 10 anos atrás, onde eu estava saindo de uma vida que eu não aguentava mais, como o uso de algumas coisas. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma promessa para Deus. No dia 1º de janeiro de 2012, sentado com minha esposa e um primo que eu tenho, eu falei, esse ano eu vou mudar, nem que seja para o mal, mas eu mudarei. Eu não se torno mais o mesmo Gilberto que sou eu até hoje. E ocorreu que em setembro de 2012, passando-se 9 meses, apareceu 2 jovens em minha casa, vestido de branco, e eu disse, nossa, e eles perguntaram, posso entrar? Pode. E na hora ofereci algo normal, né? E eles disseram, você conhece Jesus? É por isso que eu digo você conhece Jesus? Será que temos uma intimidade com Deus da forma que eles têm, da forma que eu tenho? Então, às vezes, a gente precisa ter esse encontro com os missionários, ter esse encontro com Deus, ter esse encontro pessoal. O encontro não é casual, é pessoal. Às vezes pode até ser casual, você encontra os missionários na rua, ele fala de Jesus para você. Você encontra uma pessoa na rua, ele fala de Deus para você. Mas é só uma conversa e pronto. E a conversa que eu tive com eles dois, interessante que eles dois não faziam parte da área moral. Eram 2 jovens. E quem me ensinou o evangelho foi 2 mulheres. E desse dia em diante, nossa, mas que diferente um livro, esse livro de Mórmon. Aí as pessoas falaram mal, disseram que, mas aqui tem, outro testamento de Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou só um testamento? Não, aqui a Bíblia tem 2, o velho que fazia parte da história de Israel, o novo que faz parte da história de Jesus. E aqui temos o novo, o outro testamento que é para nas Américas. E aqui foi onde eu aprendi muitas coisas. A obra missionária, que diz biblioteca de referência da obra missionária, Jesus e o Cristo. Esse livro aqui, os membros da igreja, a gente tem na biblioteca, tem em mãos se quiser esse livro. Então esse livro me mostrou a forma de Jesus trabalhar, a forma que eles trabalham. Gente, o tempo está passando, a conversa está boa, mas eu quero dizer que eles vão ter daqui a pouco ter que sair. Mas eu quero perguntar a eles uma coisa. Sobre questão a obra de Deus. A obra que nós fazemos, que você faz, se constitui em quê? Qual é as bases, os 5 passos ou passos que vocês têm para a gente encontrar Jesus e a gente continuar indo adiante com Deus? Então, nós sempre falamos que essa base não é pelos missionários, mas essa base é ensinada por Jesus Cristo quando ele estava na Terra, que é o seu próprio evangelho, seus próprios ensinamentos. E todo ensinamento de Jesus Cristo, o primeiro passo é a fé, que é a base de todas as coisas. Nós primeiro precisamos acreditar nele. E à medida que nós acreditamos, nós nos esforçamos para fazer o que ele fez e o que ele tem feito. O seu exemplo perfeito. E à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa fé, nós realizamos algumas mudanças em nossa vida. E essa mudança vem quando nós decidimos nos arrepender. Exatamente. E o arrependimento é um fruto da fé, porque nós percebemos que queremos ser mais como Jesus Cristo, mas como somos imperfeitos, temos esse sentimento de que queremos mudar. E o arrependimento é isso, uma mudança de coração. E uma mudança que significa que eu não vou fazer mais isso e vou mudar. Vou fazer outra coisa, vou fazer uma coisa nova que não seja a anterior. E esse aí é o segundo passo, o arrependimento, que é necessário para todos nós, porque somos todos imperfeitos, não todos vamos fazer as coisas certas. E logo o arrependimento, lá na Bíblia se fala muito que o batismo é uma forma de nos arrepender, de nos purificar. Exatamente. Isso é muito especial. Quando Jesus Cristo ele deu a vida por nós, muitas pessoas elas sabem que por Jesus Cristo ter dado a vida, agora eu sou limpo de meus pecados. Jesus Cristo ele deixou uma forma de nós termos essa pureza, essa limpeza, que é o batismo. O batismo é uma demonstração de arrependimento e fé.
Porque estamos decidindo deixar o meu eu antigo para trás e ter uma novidade de vida em Cristo, que vamos nos esforçar. E o batismo de Jesus Cristo, ele nos ensina como o batismo tem que ser, Gilberto. Precisa de 3 coisas essenciais. Primeiro, na própria pessoa, precisa ter consciência de decidir se esforçar para seguir Jesus Cristo. O segundo, Jesus Cristo ele foi batizado, você lembra por quem? O João Batista. João Batista. É algo interessante que Jesus Cristo ele caminhou 3 dias para ser batizado por João Batista. Ele era o único que tinha o poder de Deus, a autoridade concedida por Deus para realizar o batismo. E o terceiro, tem que ser em muitas águas, para ser por imersão. Batismo, em seu sentido, significa imergir, imersão. Porque quando é imergido, mergulhado totalmente o corpo, é como se o eu antigo ele ficasse lá e um novo eu saísse das águas. Mas para o batismo estar completo, Gilberto, nós precisamos do 4º passo, que é receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Isso mesmo. E o batismo é uma ordenança sagrada. Talvez a palavra ordenança é difícil, mas significa que nós estamos realizando um convênio. E um convênio é um acordo entre nós e Deus. Então, um acordo sempre significa que tem 2 partes, né? Tem a parte que nós damos e a parte que a outra pessoa dá. Então, o que nós damos de nós mesmos quando nos batizamos significa que sempre vamos nos lembrar dele, de Jesus Cristo. Então, vamos guardar seus mandamentos, vamos ser representantes dele em todo momento e seus discípulos. Então, o que ele dá de sua parte é o arrependimento de nossos pecados com o batismo e o dom do Espírito Santo, como ele falou. E o Espírito Santo, ele é um dos membros da Trindade. E é incrível ter conosco, sempre que guardemos os mandamentos, ter um membro da Trindade que nos ajude, nos guie em nossa vida. Por quê? Porque após o batismo, não é que tudo está feito, né? Após o batismo, temos que continuar toda a nossa vida, esforçando-nos por guardar os mandamentos de Deus e continuar por esse caminho estreito e apertado, o caminho correto. Então, para que não fiquemos sozinhos por esse caminho, Deus ele nos deu o Espírito Santo para que nos ajude nesse caminho. Ele consola, ele nos guia, ele nos ajuda em qualquer coisa que nós tínhamos que fazer. Ele está sempre para nos ajudar, sempre e quando nós façamos o certo. E, como eu falei, o Espírito Santo vai ser uma grande ajuda para o 5º passo, o último passo, que é a perseverança até o fim. Exatamente. Não é começar o caminho e querer desistir, é continuar. E nós continuemos fazendo os passos anteriores, sempre exercendo fé em nossa vida, sempre acreditar. Nós só temos esperança em nossa vida se nós tivermos fé. Se a gente não tem esperança, nossa fé acaba. E o arrependimento são as nossas obras. A fé sem obras ela é morta. Então, à medida que a gente tenta se esforçar para melhorar cada dia, nós estamos exercendo a nossa fé. Então, eu compreendi aqui essa base porque eu já passei por isso, então eu sei mais ou menos. Mas vocês que estão aí, realmente, alguns estão sabendo pela primeira vez, alguém nunca viu falar da Igreja de Jesus Cristo, estão ouvindo agora e vão ouvir no canal 100% Graça de Deus. Então vai ficar gravado no canal, quem quiser vai lá no canal 100% Graça de Deus, vai ter vários programas, vou fazer uma série com eles de 4 programas ou 5, para a gente entender melhor a simbologia, o que significa Cristo, o que significa o poder de Deus na terra. Porque o Espírito Santo, como falou, eu gostei de quando você disse que após o batismo recebemos o dom. Tem muita gente que diz assim, não, você tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Mas é o dom. É o dom. Então agora eu compreendi bastante, agora eu vou deixar bem claro para vocês que não é ser batizado pelo Espírito Santo, é receber o dom do Espírito Santo. E por pessoas que têm autoridade. Exatamente, autoridade de Deus. Autoridade de Deus. Então esses jovens aqui, apesar de pouca idade, apesar de estar no começo de suas vidas, eles têm a autoridade de Deus que foi dada ao intermédio da missão que cada um propôs a fazer. Não foi ninguém que mandou, não foi ninguém que pediu, eles que decidiram fazer isso.
com a juventude que tem, ele poderia estar fazendo algo lá em Montevidéu, poderia estar assistindo um jogo de futebol, poderia estar passando hoje, semana, dia do namorado, amanhã, né? Ele já quer deixar aí para vocês um feliz dia dos namorados. Aqui também desejo a minha esposa, que é minha namorada eterna. Então, poderia estar fazendo essas coisas, mas não, escolheram viver com Cristo, caminhar com Ele. Além de vocês conhecer a Jesus e ter um encontro com Jesus, vocês resolveram o quê? Andar com Ele. Foi dessa forma. Gente, eles têm algumas coisas para fazer, então vou deixar as considerações finais dele. No próximo domingo, mais uma vez, a gente vai estar junto para a gente explicar outros assuntos sobre a igreja. Vai ter uma grande explicação para vocês entenderem, vocês compreender como trabalha Jesus, porque não é assim, não é da vontade do homem, não é eu que decido a fazer isso, não foi o Romário aqui que decidiu, vamos fazer e pronto. Então, o trabalho de Deus vem crescendo, vem no crescimento, porque está chegando um momento, já está, como fala o profeta, já estamos próximos da vinda do Salvador, então devemos fazer o quê? Devemos seguir a Cristo. As considerações finais de vocês hoje, quero dizer a vocês que na página Gilberto Santos, vão lá, segue, vão lá, comente, deixe pergunta para que no próximo domingo eles possam responder, do mesmo jeito aí no YouTube, vão lá, deixe pergunta para eles, para que eles possam esclarecer melhor algumas dúvidas de vocês sobre o programa de hoje. Andrés, suas considerações finais e o desejo, depois vamos encerrar com a oração, não é assim? Tá certo. Então, só gostaria de testificar, afirmar que Jesus Cristo, Ele é o Deus de toda a terra. Ele conhece todo o povo. Ele conhece todas as pessoas. E quem desejar se aproximar dele, ele estará com os braços abertos, como sempre ele esteve. Ninguém precisa andar sozinho. Todos são convidados a andar com Cristo em suas vidas. Exatamente. E eu sou jovem, eu tenho 18 anos. E talvez não tenha certeza de muitas coisas. Mas eu sei, com todo o meu coração, que Jesus Cristo não é só o meu Salvador, senão é o Salvador de todos nós que estamos na Terra. Então, nosso trabalho é convidar vocês a que vocês possam se aproximar mais a Ele, que possam conhecer mais a Ele e possam saber qual é o caminho que Ele recorreu, para que vocês possam também sentir todas essas bênçãos e seguir o caminho certo, porque o que Jesus Cristo Ele fez é o que nós devemos fazer. Então, meus amados, quero deixar para vocês bem claro uma coisa. Caminhos são vários. Caminhos largos e espaçosos são vários. Então, para chegar a Deus só existe um caminho. E esse caminho foi mostrado, esse caminho está sendo mostrado, esse caminho Jesus deixou como exemplo, esse caminho Jesus deixou lá em João 14, o verso 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê um Pai senão por mim. Então deixo esse programa de hoje agradecendo a vocês, sou grato a todos vocês e a eles e à Igreja de Jesus Cristo. Sei que Ele vive e nos ama. Vou fazer uma pequena oração para encerrar esse programa de hoje. E desde já dizer a vocês que sábado que vem vai ter um estudo mais profundo, eles vão deixar uma palavra, eles vão explicar outras coisas e as dúvidas que vocês tiverem, por favor, deixe nos comentários, que aí vocês vão ter a resposta com certeza domingo que vem. Que viva em graça, que o Senhor os abençoe. Querido amado Pai Celestial, nesse momento, Senhor, sou grato por mais um dia, pela oportunidade de estar na presença de 2 missionários e saber que Cristo vive e Ele nos ama. Que o Senhor nos venha conceder uma boa semana, que esta semana que passou sirva de exemplo para que na próxima possamos fazer um trabalho mais gradativo, mais chegado a Cristo. Que vocês possam encontrar com Deus, que vocês possam ter sua vitória naquilo que vocês estão planejando. É essa oração que deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado.